Duplo Expresso. Dele e, quer dizer, um pouco depois, mas já bebendo dentro da projeção do Verne na corrida maluca de produzir máquinas voadoras, o Brasil foi pioneiro. O primeiro avião que levantou voo por força própria, assim, sem ser catapultado, foi o 14 bis de Santos Dumont. Mas a gente tem que aturar que foram os irmãos Wright, que tinha a porra de uma loja de bicicleta, registraram primeiro, a porra do avião deles que era catapultado. Você está entendendo? A gente está sendo levado, citando agora o Chico Anísio, né, que usava Brasil como se fosse uma sigla, significa o Brasil. Bravos rapazes americanos silenciosamente irão levando. Hoje em dia, nem tão silenciosamente assim. Essa é do Chico Anísio. Esse é muito boa. A gente tá muito atual isso aí, cara. Como é que foi? Muito bom. Olha, você falou tudo, porque a grande questão é esse combate narrativo, a guerra narrativa. Olha, eu conheço uma pessoa que morou 5 anos lá na Rússia, tá? Mas já naquele tempo, no tempo antigo, tá? Sabe o que ele falou? Ele falou assim: olha, cada país grande tem o seu criador da aviação. Na Rússia, não é o Irmãos Wright, não é Santos Dumont, eles têm um russo lá que criou a aviação, entendeu? Então, quer dizer, cada país que faz o seu expansionismo moral, étnico e também, às vezes, militar, né? Mas pode ser Sim, está sempre moral, étnico, associado. ele cria a sua narrativa, entendeu? Então, a gente não sabia disso. Né? Tá falando, por exemplo, do Stanisław Lem, né? Olha a diferença. Esse filme Solaris, o original, é um filme filosófico, não tem uma arma, não tem um combate, não tem uma guerra, entendeu? É um filme psicológico e futurista ao mesmo tempo, né? Depois chega o americano e pega isso aí, compra esses direitos, né? E faz um filme Água com Açúcar. Tudo bem, pode ver o filme, é legal, mas ele é Água com Açúcar, não tem aquela profundidade dos Irmãos Karamazov que você encontra no Solaris original, né? E outra coisa também, depois, outro exemplo de compra, e esse aí acho que o Rômulo deve conhecer, né? De apropriação das ideias criativas, né? Olha só, tem um filme que é o Vanilla Sky. Vanilla Sky é um filme fantástico, que tem a música também é fantástica, né? Tem até Paul McCartney, é fantástico, um filme americano com aquele cara, o Tom Cruise, né? Tá tudo muito bom, o filme é fantástico. Tá? Essa é a refilmagem, né, João? É a refilmagem O do original Diablo a Los Ojos. Mas pouca gente aí no Brasil, acho que pouca gente, no Brasil não, no mundo, pouca gente sabe que é refilmagem cena por cena. Não é uma refilmagem, adaptação diferente, não. São as mesmas cenas, inclusive a mesma. Inclusive com a Penélope Cruz nas duas versões. De um filme espanhol passado em Madrid, não é? Isso aí, o Rômulo deve conhecer, deve até conhecer o prédio que subiu lá, né? Que ele sobe no prédio, né? Então, esse filme é de uma sensibilidade. Aí você fala assim, cara, isso tem só americano que fez isso aí? Eu sempre desconfiei quando eu vi. Eu falei, não pode, tem que ter alguma coisa aí lá, tem que ter alguma coisa de fora dos Estados Unidos para fazer isso aí. Então, e não deu outra. O filme Abra los Ojos, então, como é que é o nome do cara que escreveu esse filme aí? É um cara fantástico, entendeu? É um cara fantástico. Então é uma espécie de eles vão pegando as boas ideias, né, e vão passando para a coisa deles, né, do sistema hollywoodiano. Olha, do Amenábar, do Alejandro Amenábar. Esse cara é fantástico, criativo, né? Ele é o mesmo de Mar Adentro, ele é muito bom. Olha só. E ele se define uma vez dando entrevista e falou: "Soy rojo, maricón y a favor de la eutanasia." Olha só, eu não sabia detalhes dele não, mas é fantástico, né? E o Brasil, claro, era dito como aquele país do futuro, mas um futuro que a gente não via, não é? Quer dizer, não era um futuro como tudo dos outros. Não era o futuro da França, dos Estados Unidos, da União Soviética. Não. É só assim, é que nem hoje certas coisas da esquerda. É só o papo de futuro, né? Lá na frente a gente resolve, né? Então, o país do futuro, mas a gente era incapaz não era nem permitido para a gente sonhar, imaginar e escrever um brasileiro num futuro tecnológico, num futuro espacial. A gente não se permitia isso, mal se permite hoje, né? Exatamente. Nem o futuro da utopia, mal a gente podia. Como é que é? O Samba tem razão. A primeira espécie de ficção científica é o Thomas More, Utopia, né?
É o Thomas More, né? Inclusive, ele fala porque tem várias linhas como é que é, da ficção científica, da fantasia, várias Sim, linhas, né? A linha utópica, que depois vai dar na linha distópica, né? sim. A linha utópica é isso aí, é utopia. Inclusive, essa história da Ilha Brasil e tudo mais, né, que a gente fala do Brasil, eu conhecia, tá nos meus planos, tá nos meus planos aí, escrever até um livro, Aspectos de uma Ilha Brasil, Aspectos de uma Ilha chamada Brasil, justamente baseado nessas coisas aí, né. Por isso que eu sempre falo, a gente tem que tirar o Brasil dessa ilha, né, e que isso que o Duplo Expresso é legal, né. Essa ilha é a ilha geográfica, que o brasileiro se pensa numa ilha geográfica e cultural, e está vendo com o caso das Venezuela agora, que isso era uma ilusão. O estado que a gente pensava o mais ilhado de todos, né, que é Roraima, está no centro, não é, tem menos gente, para a gente era o mais ilhado de todos, até o Acre a gente está mais dentro, né, tem mais É o único, comunicação. João, é o único que não está interligado no Sistema Integrado Nacional de Eletricidade. É o único que não está do Brasil. Eu acho ótimo isso, para mostrar bem que o Brasil tem um pedaço dele interligado com o vizinho latino-americano, logo com o mais interessante de todos aí, que é a Venezuela. Eu queria aqui, até então, falando da questão da ficção científica e do domínio do futuro, aí eu vou confessar um pouco aqui das minhas coisas, né? Eu queria ser astrônomo quando era criança, queria ser Oh, que astrônomo, né? maneiro. E queria ser astrônomo, estudar física, não sei o quê, via aqueles filmes, a Enterprise, né? Para mim, aquele, como é que é? É o melhor é aquele da Star Enterprise, né? Trek, Star Jornada Trek. nas Estrelas no Brasil. Exatamente, né, que É você fantástico. encontra os outros mundos, não tem guerra, de vez em quando tem um conflito, mas não é um filme de guerra, né, você vê que foi substituído pelo Star Wars, né, quem criou Star Wars? É o americano que ficção científica é quase sinônimo de combate, de guerra, mas não era assim, né, como a gente vê, né. O negócio é que eu queria ser astrônomo, físico, eu estudava essas coisas, e aí, um dia eu falei: "Mas sabe uma coisa? Eu não vou conseguir, porque eu não vou conseguir fazer essas coisas aí são só para americano, alemão, não sei o quê", né. E aí eu deixei aquilo ali de lado, né. Mas é exatamente o domínio das mentes dos jovens é esse. Quer dizer, que africano que fala que vai fazer física nuclear, que ele nem se deixa querer isso. Às vezes ele poderia conseguir, porque existem elites lá também, existem bolsas, existem pessoas que conseguem entrar, como existiram De vez em quando um ou outro fura, de vez em quando um mas ou eles outro nem fura. se permitem, eu não me permiti, nenhum amigo meu africano se permite, entendeu? Não se permite nem sonhar com isso, quer dizer, você já controla a narrativa já da criança. Tem um povo que se permite, que é o indiano, o pessoal da Índia. Esse se permite, hein? Esse não tem limite na imaginação dele, nem onde eles querem, eles fazem qualquer coisa, fazem míssil, fazem foguete. Esses aí não são dominados porque eles dizem, esse pessoal aí do Ocidente é muito recente, a gente chegou muito antes do que eles, né? Então admiro muito o pessoal da Índia nesse aspecto aí, né? Mas sabe o que acontece, João? Depois eu até recomendo, que eu vi um documentário uma vez do Programa Aeroespacial do Líbano. E muitos países que estão dentro desse espectro da periferia têm os seus sonhos, inclusive o Brasil, colapsados pelas grandes potências. Então, quando o cara começa a permitir, começa a colocar isso na prática, como, por exemplo, a bola da vez agora vai ser Venezuela e Brasil, a galera vai lá e simplesmente sabota, cara, quebra na solda. Então, brother, é uma história muito cruel, mas continue. Olha, aí o que aconteceu? O audiovisual brasileiro sempre na frente da sociedade, né? Tem muita coisa boa, né? Muita gente boa no audiovisual brasileiro, quer dizer, filme, vídeo, tudo isso, né? Então, eu sempre falei assim: repara que o americano não tem nenhum problema de colocar, quando ele vai em outros países do mundo, os filmes dele, de Hollywood, ele coloca alguma. Por exemplo, o cara vai no Marrocos, tá? O americano. Então ele coloca umas palavras em árabe e depois todo mundo começa a falar inglês, né? É uma maneira narrativa de você poder continuar a narrativa, né? Então, o filme americano todo é assim, a gente não tem nenhum, é acostumado com isso desde sempre, né? Eles chegam na França, tem algumas palavras em francês, os personagens americanos, depois fica todo, em geral, todo mundo falando inglês, né? E quer dizer, João, um ótimo exemplo disso é o Stargate, um filme de ficção científica que os alienígenas vêm, falam inglês e usam o sistema operacional Mac. imagina, é fantástico esse exemplo, né? Então eles dominam o imaginário. Só que isso é um recurso narrativo que eu acho válido, entendeu? Agora,
No Brasil, a gente sempre achava, não, se a gente vai fazer um filme em outros lugares, não, eles têm que falar a língua dele, porque ninguém vai falar português, se a gente vai falar do futuro, não vai falar português. E aí, eu vou te falar uma coisa, teve uma coisa muito interessante e que foi na Globo, mas foi naquele momento que o Brasil estava indo para cima, né? Todo mundo não estava essa super divisão das coisas, então a gente estava positivo, não tinha nem tanto problema, digamos, a parte de novela da Globo não era tão problemática, embora a parte de como é que é, a parte de jornalismo sempre foi problemática, mas a parte de novela não era. E aí teve uma novela chamada O Outro. Essa novela, eu acho ela um marco, porque ela, além de ter sido ficção, tinha uma coisa de ficção científica, ela chegava no Marrocos e o pessoal falando português. A gente achou estranho no início, mas eu achei isso uma liberação da criatividade, justamente no momento que o Brasil estava indo para frente, estava positivo nesse momento, embora ficou melhor ainda depois. Aí, calma aí. Eu achei isso, do ponto de vista filosófico, uma liberação, né? E achei muito interessante. Aí, um amigo meu, que é um italiano, que mora na Bélgica, que é especialista sobre a Nigéria, atenção, Nigéria, Lagos, né? Ele é italiano, tá? Africanista. Ele falou para mim assim: vem cá, eu estou fazendo uma edição acadêmica, e você não quer escrever sobre o audiovisual na África? Tá? Ele ia escrever sobre a coisa na Nigéria. Eu falei, tá bem, eu vou escrever sobre as novelas brasileiras, que na verdade era essa aí, né? Passando no Togo e no Benin, porque as novelas brasileiras passam no Togo e no Benin, né? E eu fico lá tomando um café, lá, ou comendo uma coisa, daí fico vendo a novela que fica passando naqueles pequenos bares lá, né? Vendo a reação das pessoas, né? E aí eu comecei a escrever o artigo, esse é o meu primeiro artigo científico, sobre essa questão que foi uma grande liberação mental o brasileiro poder se imaginar no futuro e usando esse recurso que eu acho muito válido. Olha, o dinheiro para você poder fazer interação com os outros países, né? As outras populações, né? Só que aí veio o início da coisa do golpe, já aproximando do golpe. Eu já tinha escrito várias páginas para o artigo. Eu falei, não, eu vou ter que parar. Porque, embora o audiovisual da Globo, nesse aspecto, e foi uma mulher até que escreveu essa novela, eles tinham razão, foi uma grande liberação. No lado político, a Globo está a favor da prisão e do regresso, não tem nada de futurismo, é só o escravagismo, né? Ou neo-escravagismo, né? Que o jornalismo da Globo defende, né? Então, eu falei, infelizmente, mesmo que nesse aspecto o audiovisual da Globo tinha razão, eu não quero que o meu primeiro artigo seja defendendo, chamando a atenção para uma coisa boa que a Globo fez. Talvez no futuro eu fale dessa pessoa que escreveu essa novela. Ela tem seus méritos, entendeu? Depois fez como é que é Turquia, acho que Índia também. Então, é isso que eu falei, quer dizer, a gente tem que liberar a nossa mente e da nossa juventude para poder sonhar. E aí a gente chega lá também. A gente tem direito de ter o nosso futuro no imaginário também. Mas a gente tem que se libertar antes, hein? Pode ficar esperando que os Estados Unidos liberte a gente, Hollywood liberte a gente. Nunca. Não, a gente sempre vai ser lembra aqueles filmes antigos de Tarzan? O camarada que cai assim no penhasco é o brasileiro que estava carregando. Moana já foi... Para o resto do mundo, eles querem colocar sempre o aspecto relegado do coadjuvante, daquele que pode ser sacrificado. Né? Ele é desumanizado e entra na categoria de coisa, ele é coisificado. Duplo Expresso.